aparece um filho da mãe para falar assim, olha, eu posso ficar com a criança no parquinho enquanto você fazer uma coisa. Você lembra verdade. da sua vizinha de baixo? Não. A minha primeira crise de ansiedade, eu tava no sofá, eu não consegui respirar porque eu tava tendo um problema muito sério com uma vizinha que mudou pra baixo do meu apartamento. Que criança com 2 anos e meio sozinho inverno. faz, gente? Ele quer brincar, correr. Não podia, a mulher ficava mal. Hello everyone, tudo bem? Babá Juiz de volta, Babá Juiz on the house, Babá Juiz aqui com essas mulheres maravilhosas. A gente vai dar continuidade ao primeiro vídeo que a gente tá falando sobre os transtornos do desenvolvimento do cérebro com a doutora Luciana. Se você não viu esse vídeo, você não pode perder, é uma introdução aqui, uma introdução maravilhosa. Tem o link na descrição. Aproveita, já dá like, se inscreve também nesse canal e compartilha. Liga lá o sininho, o balangandanzinho, ativa essa palavra maravilhosa, ativa o sininho, o balangandanzinho, para quando tocar você saber que tem assunto bom, tem babado legal. Lembrando que esse canal, tem que fazer todas essas coisas antes, né? Lembrando que esse canal está em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, e ele foi criado para realmente ter essa interação entre a comunidade aqui de imigrantes, a comunidade de brasileiros, que somos quase, ou já somos 1,5 milhão de pessoas, e vocês aí no Brasil que morrem de curiosidade como é que é a vidinha aqui, e nós morremos de saudade do nosso bife com batata frita, whatever que vocês têm aí, a gente ama de paixão. Então foi criado esse canal para a gente manter essa conectividade. A gente está falando sobre os transtornos do desenvolvimento do cérebro com a doutora Luciana, que é psicóloga e PhD em... Psicologia. Psicóloga e PhD em quê mesmo? psicologia. É doutora em psicologia. Mãe e vovó também. Mãe, vovó. E aqui a minha querida Luísa, linda, minha amiga de coração, Aninha também. Ai, são todas linda, mulheres maravilhosas. formidável. E aqui é bem informal, é um bate-papo informal, um bate-papo de vivência. Então são mães de crianças especiais e estamos aqui para bater esse papo descontraído, leve e lembrando que sempre o amor está predominando isso aqui, né? Porque sem amor a gente não vai a lugar nenhum. Então, assim, é muito amor envolvido nessa coisa. Bora conversar. A gente tava falando do quê? Do que mesmo? Que a sua vizinha estava incomodada. Pode continuar Sim, a daí. minha vizinha estava incomodada, meu filho de Morava em 2, apartamento, seu filho com 2 anos e meio, Noah. O Noah não podia correr pra canto nenhum. E aí eu vi a minha vida literalmente num quarto, porque meu filho teve que ficar sentado num sofá e ele não podia correr, porque meu apartamento é muito pequeno. E 3 horas da tarde, ele não podia correr em nenhum momento. Nem 3 horas, nem 5 horas, porque ela não saía do apartamento e incomodava. Então, o que nós fizemos? Eu e o meu esposo compramos uma televisão, colocamos dentro do quarto e o Noah ficava 24 horas sentado na cama. E o meu marido vendo aquela situação falou assim... Já sabia aí que ele tá... Sim, nós já sabíamos, porque o Noah já tinha quase 3, né? Nós não tínhamos o diagnóstico dele no papel. Ok. Mas com 1 ano e meio eu já sabia que ele tinha Eu lembro uma que você falava desabilidade. alguma coisa, assim. E você foi uma das primeiras pessoas a saber, você lembra? Sim. Então eu fiquei, gente, o que eu vou fazer? E eu só chorava, porque eu entrei numa depressão muito grande, vendo meu filho não poder brincar, não poder ser uma criança normal. Então a minha vida realmente virou de cabeça pra baixo. Até vocês mudarem, né? E aí, graças a Deus, em 1 mês o meu marido não. Ou a gente sai desse apartamento ou você vai morrer. Porque eu fiquei totalmente debilitada. E aí, em 1 mês, nós saímos do apartamento. Graças a Deus, tá lindo lá na casa onde vocês moram, tudo maravilhoso. Graças a Deus. Essas são mensagens cruéis, né? Você está num momento tão vulnerável que você está percebendo que a sua criança, o seu plano vai ser completamente diferente e de repente a mensagem que o mundo traz para você é uma mensagem de hostilidade. E eu acho que isso é uma mensagem para qualquer pessoa que possa assistir esse vídeo. Se você está vendo alguém com necessidades especiais ao seu lado, você é um mensageiro da humanidade. Que mensagem você vai entregar da humanidade para essa mãe? Então, tudo bem, você não gosta que a criança fique pulando, né? Mas você poderia conversar com essa mãe. Falar, olha, de tal hora, por favor, ou vamos ver o que mais pode fazer, posso ajudar você, vamos dar um passeio com a sua criança. Quer dizer, nós somos embaixadores da humanidade.
Então a gente tem duas opções. Fingir que não vê, ou criticar e hostilizar e falar, sai pra lá, o que piora muito. Veja, o teu testemunho é que as pessoas às vezes não se dão conta do impacto no coração de uma mãe. Você tá num ônibus com uma criança com a camisa deste tamanho mostrando que é autista e ninguém levantar da cadeira, e você tá vendo que a criança está sofrendo, você tá recebendo uma mensagem. A sua criança é um erro. E nenhuma criança é um erro. Ai, que lindo. É sobre amor, é sobre amor. Aninha, eu queria que você falasse pra gente, é tudo lindo, né? Eu acredito que até o final desse vídeo eu vou chorar. Eu acredito que até o final desse vídeo vai acontecer coisas aqui. Aninha, eu queria que você falasse do seu começo mesmo, com o Hate, que seu filho lindo. Quantos anos? 19? 19. Hoje 19 lindo, anos. carinhoso. A história dela ali, vou tentar ser rápida, né? Porque até o meu jeito de falar mudou por causa do meu filho, né? Sim. Gente, eu era acelerada, amiga, ligada na tomada, plugada, eu amo. Aliás, quero te parabenizar pelo podcast, o incentivo, tem que fazer isso mais mesmo. É muito diagnóstico chegando. Vamos fazer Doutora muitos Luciana bate-papos. tá aqui para falar disso e assim, formidável. Quantos anos tinha seu filho na época? Noah, na época, tinha 3. 3 anos, olha 3 aí. anos. Menina, Como começou a sua formidável o que você tá fazendo. Obrigada Boa, mesmo. minha amiga. Obrigada. Meu filho hoje tem 19 anos e conversar. portador do TEA, né? Transtorno de espectro autista. E aí eu falei pra Nina, eu quero muito participar, mas eu queria falar tantas coisas funny pra essas mães, sabe? Vamos que chegar eles lá, fazem. mas eu quero saber como foi o seu começo, igual da Luísa, aqui um comecinho, só para as mulheres se bem básico, identificar, sabe? assim, ele nasceu, eu percebi algo. Porque tem gente ouvindo agora e de repente, sabe? Vamos fazer do início. esse resgatezinho. E aí, ele nasceu, eu tive uma gravidez tranquila. Tem um detalhe na minha gravidez, eu não tomei as vitaminas, porque eu trabalhava muito, não tomei as vitaminas do pré-natal, com a minha correria. Não sei porque eu não quis tomar, entendeu? Eu achava que o problema do diagnóstico era esse também, foi provado, tem nada a ver. Mas ele nasceu, eu vi que tinha algo diferente no olhar dele. Quando? Assim que nasceu, o baby foi pro berçário. Entendeu? Os movimentos, o olhar dele era me o seu chamou. Primeiro? Meu primeiro, o de 19 anos que tem o diagnóstico. E aí, tipo assim, aquilo ali já me chamou um pouco a atenção. Mãe de primeira viagem. Sem família, num país desconhecido. Tava aqui, Aninha, já? Tava aqui, nascido aqui. Meus 2 filhos. E aí... Aqui nos Estados Unidos, tá, gente? A gente tá em Boston, só lembrando. A primeira percepção foi básica, assim, eu trabalhava muito, eu tinha uma loja, um business na época, e eu trabalhava e deixava ele no berçário com uma musiquinha de fundo. Então, assim, ele ficava paradinho. Sabe quando a mãe coloca brinquedinho, chocalhinho, aquelas coisas no bercinho? Sim. Ele não olhava para nada daquilo. Podia fazer um movimento que fosse. Ele não olhava, não sei. E aí, se tinha música, ele virava o rostinho bem lentamente e ficava na música. Se eu deixasse a música ligada o dia todo, ele ficava o dia inteiro com o olhar naquela música. Então aí, algumas coisas diferentes, né, de outros bebês, porque bebê vai querer barulhinho, com brincar, mãozinha, assim, né? Movimentos mais leves. Aí, deu o pontapé na escola, a Blocks, aqui na nossa cidade, os especialistas também, eu falei, foi muito... Deus teve um cuidado muito grande, talvez, comigo, né? Porque não falou assim, ele tem um diagnóstico. Ele foi diagnosticado aos 9 anos de idade, apesar de eu já carry him, de eu já pegar ele pelo braço e ver que tinha algo. E aquela época, Nina, só para algumas mães entender, não tinham todas essas informações que se tem hoje. Então, assim, foi uma luta. Eu sem inglês, sozinha. Um país diferente, sozinha. Casada, claro. Mas frente ao assunto sem entender nada. O médico dele falou assim para mim uma vez, olha, eu sei que a senhora não aceita, tá? Mas ele pode ser o presidente da República. Falou assim? E a gente quer um presidente bem, né? A doutora Luciana, assim, me emociona. Quando vocês estavam falando, meu coração parecia que ia sair pela boca. Porque ela foi a pessoa que entrou... traz logo o papel lá do diretor. Traz, negócio, vai chorar todo mundo. Eu gosto muito de experiência, vai chorar gente. Todo mundo desse negócio hoje. Muito de experiência. Ela entrou dentro da loja, comprou alguns CDs, não sabia de nada. E eu contei algo pra ela. Ela falou assim pra mim, olha, ele tá te vendo, mas você imagina um sol. Acho que ela vai lembrar disso. Do sol. Olha lá.
E ela falou assim pra mim, desse jeito assim... Por que a gente chora? Cadê a caixinha de lenço? It's okay. E ela pegou e falou assim pra mim, foi rico, foi mágico o que ela falou. Por isso que eu sou a pessoa forte que eu sou hoje também, porque vieram tantos anjos, são tantos anjos que vêm para você numa situação dessa sozinha. E ela veio e falou, ele tá te vendo, mas você imagina um solzinho e ele... A gente não consegue absorver toda a luz do sol. O rosto humano é extremamente complexo. A gente que bota botox não tem, mas se você não botar botox, os músculos ao redor do olho, eles geram micromovimentos que sobrecarregam o cérebro do bebê. Então eu não lembro exatamente as palavras e eu nunca quis revelar isso, porque é confidencialidade do paciente, sim. mas ela pode contar. Ela pode falar. E eu vi aquela moça dando conta daquela loja, dando conta daquela criança. Era uma responsabilidade imensa e naquele tempo realmente, Ana, nós não tínhamos tanta informação, as equipes acolhimento. Não nós tinha não isso tínhamos que as você tá fazendo equipes agora, de intervenção Nina. precoce. Não tinha nada, era uma coisa assim, as mães ficavam perdidas. E aí a mãe fala, por que ele não olha nos meus olhos? Imagina uma mãe que a gente mede o amor pelo olhar e a criança não olha nos seus olhos. É porque a criança não te ama? Não, é porque o seu olho é como se fosse um sol com excesso de informação. Então ela muda o olharzinho Ela muda dela. o olhar. O Noah nunca Então olhou. a gente Não olhou. não, é muito difícil até que o cérebro amadureça e a criança consiga olhar. Mas olhar nos olhos não é tão necessário como tentar encontrar um caminho. Se você tem uma criança que é uma deficiente auditiva ou uma deficiente visual, você não vai encontrar outro caminho. Então as questões dos autismos é encontrar novos caminhos. E cada caminho desse que se abre ajuda essas mães. Imagina, um movimento, uma situação de pânico, de você não dar conta dessa criança, o mundo é hostil, o que vai ser do meu filho? A mãe fica com um futuro muito incerto, porque a gente fantasia, uma criança típica você fantasia, mas uma criança que não é típica, você fica sem saber, porque a gente não sabe mesmo. A gente não sabe lidar com o primeiro filho quando ele já nasce. Você pode sem ser especial, normal, entre aspas, difícil, né? mas você tem alguns modelinhos. Imagina como que seria difícil. Alguém pode falar que tem autista, que tem realmente inteligência acima da média e vai ser presidente. Mas 60% das crianças no espectro do autismo tem deficiência intelectual. Então a mãe fica numa incerteza muito grande. E é nesse momento que tem que aparecer os anjos e não os torturadores. Sim. Né? É uma pessoa que vai te ajudar e em qualquer momento, é numa fila de banco, é num consultório médico, é pedir para alguém, pode passar na frente, sabe? Essas mensagens vão alimentando o coração da mãe. Mas continue contando como é que foi aí parou na loja do solzinho. E o que a Luciana está falando aqui, no início de uma mãe que pega um diagnóstico, isso é muito difícil de ser visto. Talvez na caminhada ela vai fluindo. O intuito é que essa mãe ela melhore com a caminhada e ela vai trazendo esses benefícios, esses anjos na vida desse indivíduo. Então, assim, eu não era essa pessoa. Eu era uma pessoa totalmente diferente. E eu mudei por causa dele, né? Você se adequou, foi se adaptando. A segunda situação, eu entrava dentro dos lugares com ele no carrinho, baby, e ele chorava de berrar. E eu não entendi o que era aquilo na época. Assim, eu tinha que sair com ele correndo, num shopping, qualquer situação eu tinha que sair com ele. Tinha gente que olhava pra minha cara e entra a área do preconceito. Essa mulher é babysitter dele, é babá dele, deve estar batendo nele. E era assim, era um grito que ele... De pavor, assim. Não era fome, não era cólica, não era porque estava molhado, não era nada. Porque descalibra. É muita informação, né? É o cérebro que descalibra. Exato, os estímulos. Eu vou só fazer um parênteses para contar o que é esse sentimento. Por favor. Perfeito. Imagine que você está no metrô de Tóquio. Não tem nada em inglês, não tem nada em português, é tudo... Naquele cruzamento gigantesco de Tóquio, maior do mundo. Isso. Aí, de repente, você escuta uma buzina. Você desregula. A criança no espectro do autismo experimenta, esse é o dia a dia dela. Ela está o tempo inteiro num país desconhecido. Então, a mãe não sabe como mediar isso. Por isso que é importante a capacitação das mães, para que elas saibam o que fazer. Como é que eu vou enfiar meu filho no shopping?
tem um caminho daqui para lá. E o que fazer? Até chegar ao shopping, lá. eu tenho um caminhozinho para fazer com ele. E aí, como é que você recebeu a ajuda de pessoas que te ajudaram e te deram um norte? E talvez é esse caminho que o que está do lado de fora não entenda que o autista precisa ter, né? Que são as terapias, os treinamentos. O autista, ele é puro treinamento. Terapia. Então, tudo que essas mães estão fazendo é essencial para a vida desse. Quando ela falou ali, eu coloquei ele em um determinado lugar e parará, não vou entrar aqui em áreas, mas tipo assim, eu vejo como um empecilho. Já estava bloqueando o progresso dele. Sim. Essa criança, ela tem que ser Com inclusa certeza. Atrapalhou. na sociedade. Os outros têm que entender isso com amor. Sem desqualificar ela, seja de qualquer tipo de diagnóstico. Hoje, aqui eu sou muito fã desse país. Você sai de cabelo amarelo, verde, pink, azul, ninguém tá nem aí para você. Entendeu? Então, assim, o autista, ele não é diferente disso. Ele só precisa que as pessoas entendam ele da forma dele, no momento dele e com as incapacitações que ele tem, que ele vai, com o treinamento, chegando num denominador, entendeu? Porque o mundo dele é abstrato. Um exemplo simples disso, a Luciana também pode me ajudar. Fica à vontade. A gente entra aqui nesse ambiente, se ele vê uma cama desarrumada, que ele não tá nem aí para a cama, mas ele vai entender aquele quadro ali fora do lugar. Sabe, a gente como mãe, a gente aprende isso e é maravilhoso. Eles têm habilidades, eles têm talentos que precisam ser desenvolvidos e que a gente como mãe, com muito amor, pode ajudar nesse sentido também, né? E não só num diagnosticado, em você, entender o lado do outro. Eu acho que talvez isso não pode ser dado para quem não tem amor, foi o que a Nina falou. Tem que ter amor, né? Terceira e última experiência que eu tive, eu estava parada no trânsito dentro do carro, não tinha o diagnóstico dele ainda, Nina. E aí, o que aconteceu? Era o IMCA, que é um gym grande, né? Uma academia que tem parada no trânsito, abri a janela, assim, eu estava desnorteada com um tipo de assunto na vida dele. E aí eu olhei para o lado, tinha uma professora, uma assistente andando no parquinho, no playground, com uma criança mais ou menos ali de uns 9, 10 anos de idade, com uma bengala, a criança era cega, e essa pessoa estava ajudando ele. E naquele momento me acendeu uma luz dentro do carro. Parece que eu senti algo falar assim, você vai ser, é como se você carry him, você vai com a história dele a vida toda. Então, esses são os sinais. Que a mãe ela precisa estar bem, porque assim, é tanta informação. É o filho, é a família, é o marido, é a sociedade que essa mulher ela tem que entender que ela quer ser ela também, fora do aspecto do assunto, materno, ela tem que enxergar ela tem que ter amor, ela tem que ser ela própria. E a frase que eu mais escutei a minha vida inteira, que eu escuto até hoje, como que você dá conta? Entendi. Eu quero entrar nessa parte aí, e então. Não é a gente dá conta, né? A gente tem que respirar, enxugar as lágrimas, como diz uma amiga minha, enorme também. Porque eles têm coisas lindas para ensinar pra gente. Perguntaram para a antropóloga Margaret Mead quando que ela acha que a história começou. É uma pessoa que pesquisava povos pré-históricos. E ela disse, a civilização começou quando começaram a curar as fraturas. Porque eles acharam esqueletos de pessoas que tinham tido uma fratura e a fratura tinha sarado. Então, quando a humanidade cuida, a humanidade desenvolve ciência, bem-estar, tecnologia, conforto e arte. Vai andando, então, vai caminhando. Cada criança especial que nasce, porque agora não morre mais, é um sinal do avanço do processo civilizatório. Claro, antigamente, por exemplo, em algumas regiões da África ainda tem uma quantidade enorme de cegos. Por que no Evangelho tem tanto cego? Os cegos, plural. Porque existia uma doença, a bactéria na vagina da mulher, que gera uma cegueira, chama tracoma. É uma doença que achavam que era também do demônio, mas não tem nada a ver. Pinga um colíriozinho na hora que o bebezinho nasce, não tem mais cegueira no parto. Acabou. Então, por quê? Porque alguém entrou em compaixão e falou assim, mas
Por que tantos tá tão menezinhos cegos? são cegos? Escuta né? o que eu estou te falando. O cuidar de qualquer um de nós, qualquer gesto nosso de carinho e de cuidado, e está no Evangelho, ninguém que dê um copo d'água ficará sem a sua recompensa, e a recompensa não pode não ser para mim, mas é para esse corpo místico da humanidade, da natureza. Quando eu não mato um pássaro, quando eu não prendo um passarinho, quando eu cuido de uma pessoa que está aflita como você. Benefício para todo mundo. A humanidade se beneficia. Então, essas crianças, elas são mensageiros do progresso da humanidade. Nem todos serão revelações, pessoas que vão ser presidente da República. Mas para uma criança, que eu falo sempre para uma mãe que vai receber o duplo diagnóstico de transtorno do desenvolvimento do TEA e a deficiência intelectual. A mãe, a gente não sabe, antes dos 9 ou 10 anos, qual é o potencial de desenvolvimento do raciocínio. Então, a mãe realmente ela é um futuro que não está muito certo. Fala um pouquinho dessa coisa da inteligência, que todo autista é inteligente, todo autista... Não, é um preconceito. Vamos falar um pouquinho sobre isso, a maioria, mais de 50% das crianças no espectro do autismo, o raciocínio não se desenvolve da mesma maneira. Pode ter uma dificuldade mais severa no raciocínio, que aí você tem a deficiência intelectual, pode ter transtornos da aprendizagem, tem criança que tem dificuldade para aprender a interpretar o que lê, tem criança que tem dificuldade para aprender matemática, né? Tem muitos que têm descalculia. Ele pode vir, isso que eu ia perguntar, se ele pode vir associado a um outro transtorno. Pode. Geralmente vem. Geralmente vem. O autismo associado com uma outra... Porque o cérebro, ele é um cérebro que perdeu a capacidade de se autocalibrar, de se autorregular. Então vai dar esses probleminhas. Entendi. E você pode ter também autistas com a inteligência dentro da média, mas com dificuldades, por exemplo, emocionais. Porque eles passaram por... Toda criança autista tem uma história de trauma. Porque ela chega no mundo sem poder contar com o guia, o intérprete maior, que é a face da mãe. A mãe apresenta para a criança todas as emoções. E ela tem noção disso? A mãe? Não, a criança. Não, ele só está no mundo apavorado, ele está no mundo das coisas. Entendi. Porque veja bem, vamos supor que você está num avião. Tá? Imagina que você está no avião. De repente começa a chacolejar. Você olha na cara da aeromoça. Se ela está paquerando o copiloto, você fala assim, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. É no rosto dela que você descobre se o negócio é sério ou não. Imagina se você não consegue interpretar a face da aeromoça. Você vai ficar só prestando atenção no saculejo. É por isso que o autista fica mais limitado às suas experiências sensoriais, que descalibram ele. Então ela entra no shopping center, aquele cheiro da manteiga da pipoca pode ser para uma criança, para uns é o sinal, que delícia, cheguei, tô ótimo. Para outro, um inferno. Então, o excesso de faces no corredor. Então, cada criança no espectro do autismo é única. As mães, aos poucos, os pais vão aprendendo a compreender e lidar com isso. Não é? Entrar no mundo deles, né? Entrar no mundo deles. Eu queria perguntar para as meninas agora, aí você vai fazendo as suas pausas, porque as considerações acadêmicas, científicas, é muito importante para a gente desenvolver isso também. Queria que vocês falassem um pouquinho do preconceito familiar ou social, do seu... Pode falar em abstrato para não detonar com a família, né? Não, como eu digo familiar, realmente... Mas a gente tem que falar, gente, porque não é porque a minha família... Eu posso até entrar também no parte, por exemplo, eu sou evangélica, então... Da igreja, você lembra que eu comentei? Que vira família de muitos, né? Tipo, eu ia na igreja, literalmente meu filho... Eu posso entrar nessa parte, né? De 2 anos, 2, 3 anos, e as pessoas sempre olhavam, por que ele não fala? Mas por que você tem que estar dentro da sala com ele? Ele não tem mão, ele não tem pé. Então eu posso falar sobre isso, né? Porque meu filho não falava. Meu filho não falava até os 3 anos. Pode falar das coisas que... Só que e só, tipo, pra falar, que bom que você teve anjos. Eu não tive ninguém. Mas será? A única pessoa que me ajudei já tem vários. Não, eu digo assim, na época, eu sei. Na época. Qualquer coisa você passa a palavra, tá? Respira. Não, eu tô tranquila, é só a mão que fica gelada. Eu vou me dando uns nervos quando eu escuto umas coisas. Não. Eu já vou ficando. Ela teve anjos e é maravilhoso, porque você conseguiu. A única pessoa que me ajudou nessa coisa foi meu marido. Tipo assim, era um e o outro. Né? Ele lidava tanto com o sofrimento dele, com o meu. E aí, tipo assim, porque a própria família, isso é frescura.
Você tá entendendo? Então, que bom que você teve anjo. Que bom que você tem hoje amigas, né, como anjos, assim, na sua falei do vida. preconceito em geral, de entrar na loja. Sim, tá claro. As pessoas olhando o tá na Noah teve uma igreja. crise uma vez dentro do... Não tem amiguinho, Não, entendeu? dentro do supermercado, muita informação. Desesperou. E se gritando, eu digo, como que eu tiro Lembrando esse que menino cada daqui, meu um Deus? deles tem um nível também, né? Também tem. Cada indivíduo é diferente. É diferente. Exatamente. E Não aí- podemos colocar todos eles no mesmo Exato. lugar, né? Eu vi a sua ira cívica e eu também tive a minha ira cívica. Existe uma coisa com relação a quem mora no Brasil, e eu respeito qualquer vivência religiosa, espiritual, não tenho nenhum preconceito. Mas parece que as crianças, se você vai nascer autista, existem países onde é melhor você nascer. Os países latinos, cristãos, que estão... Infelizmente... Não tirando minha cristandade de jogo, mas os países que baseiam sempre tudo muito... Né? Bom, vamos falar de culturas, né? De culturas. Então, você tem no Brasil uma infelicidade que alguns grupos políticos resolveram dizer que a escola é para educadores e não deixam os especialistas entrarem na escola. Essa é uma diferença que é importante marcar, porque quando você tem muitas vezes as mães, não sei se é essa a tua experiência, quando elas colocam a criança na escola aqui ou nos grupos de intervenção precoce, que a equipe vai na casa da mãe. Então, você começa a aprender sobre o cérebro. Ninguém, para ser mãe, não faz curso de cérebro, não. Você vai educar um cérebro até a vida adulta, mas ninguém te fala do cérebro. Então, como é que você vai compreender? Né? Eu acho que aprender sobre o cérebro é bom para qualquer mãe, independentemente se a sua criança é típica ou não. Mas quem é mãe de criança atípica precisa saber mais. E aonde que ela vai buscar esse conhecimento? Não é nos 20 minutos com o neurologista. Ela vai pegar justamente dos profissionais associados, que são a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, no caso quando existem hipotonias ou hipertonias, transtorno do movimento, a físio, a professora que tem um mestrado em educação especial, que sabe ensinar. Então são aquelas pessoas que são treinadas, o seu terapeuta de comportamental, o psicólogo, enfim, são essa sua equipe que vai disseminando conhecimento para as mães, para os pais. Então, quando essa equipe não existe na escola, o que acaba acontecendo? As coitadas das mães do Brasil estão pingando, mendigando, ou estão mendigando, literalmente, atendimento. A maioria da nossa população é pobre, tem que ir num ônibus. Você já imaginou um ônibus lotado com uma criança no espectro do autismo? Você pega um ônibus, outro ônibus, para ir numa terapia que dura 1 hora, e o Brasil ainda não tem especialistas na escola. Então não me fala que tem escola inclusiva no Brasil. Isso é mentira. Eu já vi muitas mães com o coração rasgado, porque ou deixa a criança apanhando na escola regular, ou você vai pegar uma criança que não tem uma deficiência intelectual severa e tem que jogar numa PAI. Porque não tem escola inclusiva. A pessoa do Brasil, nós no Brasil, precisamos acabar com essa história de que escola não tem psicólogo, não tem fono. Entra Ministério governo, da Educação, pelo amor de Deus, escuta aqui, ó, corte, por favor, mas eles gente, não mostram, governo. eles não mostram, existe uma censura. Então nós vamos falar vocês até mostrar. Que estão aí no Brasil, nós vamos falar até mostrar. Vamos lembrar, a sua igreja, a igreja Nova Vida, ela teve monitores, né, que capacitados, é uma igreja inclusiva, tem a salinha azul, é um lugar que ancora essa criança. Você vai no aeroporto na Alemanha, tem as salas de estimulação. Me dá até um frio na barriga de falar de Alemanha, Noruega, Dinamarca. Nossa, me dá até um negócio então, assim, mas que eu falo, meu Deus do céu. Mas eu acho que a gente está tão atrasado, a Senhor? gente mobiliza coisas, né? Então, por isso que eu criei a tal da Bem Crescer, para disseminar informação. No Instagram? No Instagram, no Facebook. Bem Crescer. Bem Crescer. É uma plataforma para a gente estar disseminando informação. Já vai lá agora, quer dizer, daqui a pouco. Porque muitas vezes os pais não sabem o que pedir. Né? Os pais não sabem como reivindicar mais serviços para as nossas crianças no espectro do autismo no Brasil. E essa jornada, entre o teu momento, né, de desespero, de não saber como fazer, e você ter um contato com uma mãe. Então vamos falar da importância também dos grupos de apoio, Nina. Por favor. Né? Porque já aproveita. Tem um telefone aqui, gente, foi um erro meu, não pegar o telefone do grupo. Tem um grupo aqui de Massachusetts. Nós temos vários serviços. Né? Tem a Federação para Crianças com Necessidades Especiais, que eu sou voluntária há muito tempo.
tempo, que objetivo dessa organização é ajudar os pais que não são fluentes na língua inglesa. Então você não sabe o que é um plano de desenvolvimento individual, você não sabe quais são os seus direitos. Então a federação ajuda e tem profissionais que falam português. Depois pode colocar na vinheta o telefone. Vai ficar na descrição do vídeo direitinho. Aí nós temos, aqui é Metro Oeste, que nós estamos um pouquinho a oeste de Boston. A área que a gente vive aqui. Então nós temos a Aliança de Autismo do Metro Oeste, que tem pais que falam português. E nada melhor do que você... Eu tive trigêmeas bem tarde na vida, então eu ficava morrendo de medo, uma gestação de altíssimo risco. E aí eu conheci mães de trigêmeas, uma da Bulgária, uma assim, de todos os lugares do mundo, que apareceram do nada para falar para mim, aguenta, não, eu já passei por isso. Então a importância do grupo, em vez de ter a cunhada que fala, isso aí é birra, isso aqui, procura chegar mais perto de pessoas que são os anjos, né? Família, muitas vezes, para mim, na minha opinião, família é quem quer ver você feliz. Do lado, né? Se não quer ver você feliz, não é família, é coincidência genética. A gente gosta desses bate-papos, a gente aproveita para bem crescer no Instagram, bem crescer, guarda bem esse nome. Até as pessoas que estão no Brasil também podem falar com você. Pode, né? A com internet certeza. É maravilhosa por isso, a informação ela chega em vários lugares. Então, bem crescer, doutora Luciana Castriglione. Você pode perguntar, se você está aqui nos Estados, aqui em Massachusetts principalmente, perguntar onde são os grupos. Ela vai te indicar, vai te apoiar, enfim. O que a gente quer aqui nesse grupo, que vai voltar várias vezes, vamos ter vários encontros, vamos trazer mães diferentes, as mesmas meninas. Enfim, o bate-papo não vai parar. Isso aqui é só um começo, literalmente. Então, assim, gente, vou sair daqui não. Eu quero fazer uma pergunta. Eu não sou entrevistadora, mas eu vou perguntar. Por favor, me ajude, eu quero também. Vai. Você foi tão honesta, você falou do seu sofrimento, e quando o cérebro está sofrendo, ele pode chegar num ponto que ele não produz mais os neurohormônios que vão deixar a gente forte, estável e resiliente. Então, o pau da barraca, a gente é o pau da barraca da nossa casa. Aí você entra em colapso, não há vergonha nenhuma nisso. Mas muitas vezes as mães escondem o seu próprio sofrimento, até o ponto em que adoecem. De pressão alta, de depressão, de outras questões. Então eu queria perguntar para vocês, que dica que vocês dariam, que eu fico pensando, né, Nina? Sim. Como é que enquanto você não recebe o diagnóstico, como é que você vai tentar se fortalecer? E eu queria incluir, como eu sei que você é uma pessoa com uma formação e prática dentro da economia e do comércio, como é que a mulher, durante de tudo isso, ela vai pensar, ou o homem, mas é que a maioria é a mulher que fica ali, que aguenta o tranco. Como é que você vai se proteger na sua autoestima, na sua saúde física e na sua força? Porque pobreza é fraqueza. Quem não tem dinheiro não vai poder assegurar um bem-estar para o seu filho, especialmente no Brasil. A diferença de renda gera diferenças enormes em qualidade de vida. Muito mais do que aqui, porque aqui você consegue um mínimo Falando de em geral, qualidade. Né, principalmente com crianças especiais. Nossa, é muito caro. Vai pagar uma psicóloga no Brasil hoje. É o mesmo preço daqui. É caro, é bem caro. Só que você ganha 5 vezes menos. Fortalece a pergunta, só para então, as mulheres veja responderem. Bem, onde que vocês veem as fontes de força para vocês? Quem começa, você ou eu? Pode fazer. Eu posso começar? Então tá. Eu vi literalmente na minha fé. Tá? Foi a minha fé que me tirou do buraco. Porque quando a gente foi... Fiquei 5 anos, um casamento de 5 anos, vamos ter um filho, que eu nunca quis ter um filho, como eu falei com a senhora, eu não tinha vontade de ter um filho. Então, vamos ter? Vamos. Então, eu falei, Deus, me ajuda para me poder tirar esse medo desse desconhecido, que eu não sabia como que é ser mãe. Porque não tem num papel, era o medo do ser mãe. Da maternidade. De como será que eu ia morrer no parto? Como que ia ser de idade mamar? Enfim, esse desconhecido que me apavorava. E em primeiro lugar, eu falei assim, Senhor, tira Deus, todo esse medo, esse desconhecido. Enfim, depois de 5 anos, nós, optamos por ter o Noah. Noah veio, saúde. Eu idealizei o Noah. Ir pra Itália, né? Aquela coisa. Eu idealizei o meu filho, né? Nossa, meu filho com 12, 13 anos vai ser isso, vai ser aquilo.
Toda mãe Sim. idealiza uma criança. Toda mãe. Então, eu idealizei o Noah. Quando eu vi que 1 ano e meio o Noah não era as minhas expectativas, eu falei assim, opa, o que é isso? E aí veio, não olhava no olho, não gostava do toque, nada. Eu fui começando eu já não fazia mais as minhas unhas, eu já não penteava mais o meu cabelo. Então, eu definiei numa depressão terrível e eu falei assim, eu tenho 2 opções. Ou eu vou morrer de depressão daqui a 1 mês, porque depressão ela mata. Sim. Ou eu vou levantar, pegar meu caquinho daqui do chão, limpar minhas lágrimas e seguir. E agarrou na sua fé? E eu agarrei na fé. Eu falei assim, Deus, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir, eu não tenho com quem falar. Então... Ficou com vergonha de falar? Muita. Pra quem falar? De ser julgada, né? Porque na igreja eu sentia né? pouco... Onde eu ia, as pessoas falam, mas por que esse menino com 3 anos não fala ainda? Ah, mas por quê? Você tem que estar na salinha da igreja com o menino que já tem 3 anos. Então, aquela pressão era muito grande quando eu ia pra fora, que as pessoas olhavam. Mas por que ela tá com o menino? Então, tipo assim, a minha fé me agarrou. Eu peguei aquela fé, eu falei assim, eu só preciso de fé. Eu preciso que Deus esteja comigo na minha casa para que eu possa respirar e seguir. Então, foi a fé, literalmente. Foi a fé de quando que eu me via ali deitada no sofá com depressão. Falei assim, cara, isso não sou eu. Isso não sou eu. Eu preciso ser uma mulher forte, uma mulher de garra, porque eu sou a voz do meu filho agora. Então, eu preciso levantar desse sofá. Ser o sozinho dele. Eu preciso levantar desse sofá. E justamente quando a senhora começou a entrevista, a senhora falando da história da Holanda, foi o que me levantou. Quando eu li aquela história. Falei assim, uau. E eu agradeço, né, mais uma vez o meu esposo, porque ele falou assim, Luísa, o Noah é normal. O Noah, você já pensou se o Noah tivesse um câncer? Se ele não tivesse 2 braços, 2 pernas? Sei lá. Mas ele é normal. Você tem que ter força porque o nosso filho é normal. Então levanta daí, você não precisa estar nesse lugar de sofrimento. Então, Deus me ajudou. Né? Me ajudou muito. Na verdade, só tinha ela, né? A doutora falou sobre preconceito e o fator principal para a mãe, né? Essa fadiga, Eu cheguei nesse processo, não cheguei à depressão, mas é fadiga e é muita informação de tudo no assunto, de você ter que deixar o seu e viver a vida do outro. Então, esse é um processo complicado, acho que toda mãe vive isso, né? Não é fácil para sair, né? O que me deu suporte? O preconceito na vida do indivíduo que tem o diagnóstico em si. Não ache que ele, por ter essas descapacitações, não está vivendo isso, porque ele está. Boas. Você quer falar de coisa boa? Quero demais. Pode falar. Estou aqui controlando o tempo. Ele vive também o preconceito mais do que a própria mãe. Exemplo, numa festa. Você entra num aniversário, aí os amiguinhos percebem que ele não brinca da forma que os amiguinhos brincam. Isso é muito dolorido para a mãe, né? Só que mães entendam também o seguinte, no processo eu já percebi isso, eles se sentem mais eficientes, mais capazes e mais motivados quando eles estão no nível do diagnóstico entre si, entre eles. Às vezes eles não vão se sentir confortável aqui com a gente, mas se tiverem uns amiguinhos que já vieram com treinamento desde lá de trás até a idade que ele está agora, ele vai fazer coisas incríveis que não faz no meio da gente aqui. Sim. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa linda de se ver, né? Eu posso falar que eles também nos veem assim, esse povo weird. Tipo assim, eles podem ver a gente também de uma forma que a gente, né? Se você vê com essa disfunção, com essa distorção, na verdade, eles também devem olhar pra gente e falar assim, que povo esquisito. Nina, tem desculpa. isso? Tá bom, vai lá. Desculpa te cortar. O jeito que a gente fala,
A maneira como a gente pronuncia as coisas, Sim. a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente fala, é tudo aprendido observando o outro. Sim. As crianças no espectro do autismo, até a forma que a gente anda, elas têm uma dificuldade na imitação. Exatamente porque elas não conseguem mimetizar e imitar o que está no outro. Sim. Então, por isso é que os autistas conseguem avançar para um espelho nível de individualização que talvez nós não, porque a gente imita. Como é que eu vou aprender a dobrar uma roupa? Eu vou ver como é que o outro dobra. Se nós não tivéssemos pessoas no espectro do autismo sem deficiência intelectual nos primórdios da humanidade, a gente ainda estaria comendo carne podre de mamute. Porque eles ficaram de olho na realidade, eles viram como é que os lobos caçam, eles ajudaram a gente a aprender a caçar. Então, na origem da nossa humanidade, nós devemos algo. E o que é que nós devemos para os autistas com grandes limitações intelectuais? Para esses autistas, por exemplo, um desfraude, como eu ajudei uma criança a fazer um desfraude, uma mãe no Brasil, a fazer o desfraude de um adulto de 42 anos. Essa mãe limpou fralda 42 anos, até que apareceu alguém com as técnicas comportamentais, porque o filhinho dela, embora tenha 42 anos, ele tem a idade mental de 8 meses. Mas, olha o lado bonito, esse cuidado com essa criança, 42 anos trocando fralda, sem nunca xingar, sem nunca bater, a ternura que nasceu desse coração materno irradia o mundo. Aí você fala, como é que você treina uma criança com deficiência intelectual a fazer o xixi e o cocô na privada? Tem um protocolo aqui do NEC, que é um dos maiores centros de comportamentais do mundo aqui, que redigiu um protocolo com 50 habilidades, com a sequência de como ensinar crianças com deficiência intelectual. Eu estou abrindo um ciclo agora de mães que se voluntariaram, para a gente fazer um primeiro programa de pesquisa sobre a eficácia do treinamento à distância de mães. Quer dizer, por quê? Tudo por causa de uma criança que demorou 42 anos para aprender a fazer xixi. Então agora nós estamos traduzindo esse protocolo para o Brasil, nós estamos disseminando. Não se enganem, não é só o autista inteligente que é charmoso, não. Toda criança no espectro do autismo, toda criança com deficiência, traz essa mensagem para a humanidade. E as mães que trouxeram essas crianças para o mundo precisam do nosso apoio. Se eu não sou psicóloga, se eu não sou fono, se eu não sou físio, se eu estou do lado, gente, passar na frente, na fila, achar um lugar, um cantinho, tá vendo uma criança exasperada no mall, não fala assim, isso é falta de limite, na frente da mãe. Fala assim, olha, tem um cantinho ali do lado que está mais tranquilo, eu vou puxar a cadeira para você. Qualquer um de nós pode ser um mensageiro de esperança com essas crianças. Eu falei sobre isso essa semana no meu Instagram, sobre a observação. Observar o que o outro está precisando ali. Observar. Observar, a observação. O que é que, né? O que está acontecendo ali? Claro, tem vezes a gente passa batido, mas quando a gente observar um pouco mais, é o cuidado com o outro. Sim. E você falou uma coisa tão legal que da mãe de 42 anos, que é um amor, né? Essa coisa toda. E o amor, a gente para a guerra, né? As mulheres param. Enfim. A gente tá chegando no horário já combinado, gente. É maravilhoso, eu só quero dizer que... Eu tô olhando a Nina ali e os olhinhos tá brilhando, né? Os meus olhinhos ou o seu? Meus olhos brilham. Meus olhos brilham porque passar conhecimento para as pessoas é a coisa mais importante. Eu sou artista, né? Eu sou multiartista. Não adianta nada da minha arte, do meu conhecimento, se eu não puder passar. E como eu não tenho conhecimento de quase nada, eu tenho que chamar e me agregar pessoas que têm conhecimento de outras áreas, para a gente poder dividir e passar para as pessoas. E dar conforto, além só do conhecimento. Mas o primeiro contato é do conforto e saber, aqui eu posso contar com você. Então... O segundo ponto, só para fechar aqui do meu lado, o suporte, os workshops, isso que vocês estão fazendo, esse é o processo para uma mãe que está pegando um diagnóstico agora, né? Que, nossa, como eu conheço várias mães que já estão aí na caminhada, como a Luciana, como você que está no meio, né? E é esse suporte que a Luciana falou aí em minutos atrás, que lá no Brasil, olha a escassez. Eu tenho amigos que trabalham em alguns públicos lá, e eles falam, nem pagando se tem o acesso. Então, assim, esse é um fortalecimento, um suporte para nós mães.
gente tem Vou acesso. ter que trazer embaixador aqui? Vou ter que trazer Só embaixador. que esse acesso, que é um Pra gente ponto falar muito com o interessante, governo do Brasil, nem sim, todas sim. as mães se sentem fortes para ter acesso aqui. O medo. Entendeu? a insegurança, Elas não se, às vezes, se isolam. Às vezes não vão para as igrejas, não vão pegar uma amiga como a Nina, como a doutora Luciana, como um especialista na área comportamental. Então, elas precisam enxugar as lágrimas, serem fortes e irem Você para sabe o que esse eu suporte, acho? porque é grande. E você sabe o que eu acho, amiga? O que acontece é porque ela já tá tão machucada do diagnóstico. Fragilizada. A gente já tá tão machucada. Foi o que aconteceu comigo. Eu preferi me isolar. Porque talvez com a sua palavra eu ia me sentir pior do que eu estava. Então a gente prefere se fechar pro mundo e tipo assim, deixa aqui que eu coloco aqui nas minhas costas e eu vou seguir. Mas é o errado. Por A um gente outro precisa tópico, falar. Nina, A gente eu ia, até falei com ela em off, trazer os pais que são talentosíssimos, têm muita habilidade nesse assunto e trazê-los para ouvir as histórias dele, porque eles também são suporte dentro Sim, desse muito. lar. Com certeza. Os que ficaram, né? Os que ficaram. Os que ficaram. E os que quiserem acrescentar também, né? Mas é entender o ambiente, igual um apartamento, tem um diagnosticado ali. Esse ambiente também precisa de ajuda. E o pai, ele precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, né? E a criança, e a gente precisa desses intérpretes, quer dizer, o que são os especialistas? Eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. A gente é intérprete do cérebro daquela criança para os pais. Como prevenir Fazer a crise? tradução. Como prevenir crise? Você tem que conhecer os limiares de conforto da sua criança. Como ajudar a sua criança a aprender a se acalmar sozinha? Nós estávamos falando também em off, como os nossos filhinhos estão aprendendo a se acalmar na escola, porque a escola tem o especialista, a escola tem o psicólogo. Então, assim, quando a gente pensa nessa missão, nessa trajetória, é importante integrar ciência, a compaixão e essa amizade que você está falando. Você quer dar conta sozinha, mas aí você tem que ter uma amiga que você fala assim, olha, meu filho está aprendendo a fazer cocô. Se ele fizer cocô aqui na sala, vamos fazer a unha? Se ele fizer cocô aqui na sala, você não incomoda não. Porque às vezes também tem uma questão, a vergonha. Meu filho é atípico, né? Então, assim, a gente tem que entender que precisa de um pouco de coragem para enfrentar o mundo. Sabe o que meu amigo fazia? Belo Horizonte, aquele, né, cheio de boteco, a gente ia para os lugares, sentava, eles vinham com a criança, não lembro qual delas, tem duas meninas, sentava na mesa do boteco e trazia o piniquinho. Juro, eles colocavam o piniquinho, porque quando elas queriam fazer xixi, vamos lá, levava aquele, não é um piniquinho, tipo um assentozinho. É uma privadinha uma miniatura. privadinha. Levava a privadinha. Gente, que coisa engraçada. Sabe por quê? Mas, assim, olha só a sabedoria. era engraçado, maravilhoso. É do tipo de eles não queriam desvincular, quer fazer xixi, então vamos fazer xixi, vamos levar na privadinha. Levavam. Porque às vezes tem criança que está no processo de desfraude, isso senta mesmo. numa privada Justamente. desconhecida, com cheiro desconhecido, tem uma crise, afunda o bumbumzinho da privada, demora 3, 4 anos para você começar de novo o desfraude. Não, isso que é a observação e é isso que é o cuidado. Vou fazer. Cuidado, enfrenta o mundo. A gente vai pro bar, né? A gente vai comer ali num restaurante, beleza, mas então na hora do banheiro eu vou levar seu piniquinho. Você faz lá no seu É negócio. você conhecer o seu Gente, filho, qual né? é a Você idade você das suas conhecer. filhas, Luciana? Bom, eu tenho 7 filhos e fui mãe social de mais uma criança. Então Uou, eu tenho a minha eu mais sabia que velha- eram umas 4, mas 7. a minha mais velha está com 44 anos e as minhas mais novas, os trigêmeos, estão com 14. É uma mãe superação. O que é mais bonito de se ver é ver esses indivíduos lá na frente, olhar na sua cara e falar assim, você mãe, I can do by myself. Você desmonta. Que é possível. eu posso fazer sozinho. É possível. Tem Eles coisa vão melhor. conseguir. A coisa Entendeu? Aí, melhor do aqui tá a mundo. prova. ó. Quando eles Posso encerrar, crescem. diretor? Ó, gente, se você achou que assim que ia ser uma coisinha assim básica, é um básico maravilhoso, é um básico pra vida. Se inscreve no canal, compartilha, dá o like pra ajudar, toca o sininho, balangandã, dá um like pra ajudar a gente levar esse assunto para o mundo inteiro, para todas as mães que precisam desse Isso. tipo de apoio,
com essa coisa gostosa. Esse canal foi criado para isso, para informar, para dar esse abraço virtual, né, em todas as mães, em todo mundo. A gente vai trazer assuntos diversificados. Eu queria agradecer demais as meninas aqui maravilhosas, que além de mães lindas, são minhas amigas. Doutora Luciana também, essa pessoa assim, prazer imenso. Com esse cérebro iluminado, com esse coração grande. É claro, Roberto, nosso diretor, está aqui. Obrigada. Sempre no play ali, né, dando os toques dele. Alguma coisa para falar? Tá tudo bem? Dá para respirar? É só isso, tá? Vai estar aqui no subscribe, como fala lá embaixo? Onde que vai deixar o link? Nos comentários. Pode, né, vai estar ali o link do Bem Crescer, do Instagram do Bem Crescer. E o link do primeiro vídeo, que a gente fez a gente pegou um aparado geral, assim, de outros transtornos do desenvolvimento do cérebro, tá? Então, um beijo pra vocês. Bye, bye, juízo. Fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye, juízo. Tchau. Seus desajuizados. Ai, tá bom. Maravilhoso. Nossa, bagagem. Agora a gente precisa de foto, né? Coisa boa, né?